Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com o MDR nessa volta de carnaval. Ontem tivemos quarta-feira de cinzas, pregão aí depois da 1 da tarde, né? E a boa notícia é que o mercado internacional esperou o carnaval do Brasil. Então, SP500, o Bitcoin, ouro, todo mundo consolidado aí durante esses dias, né? E o Ibov também está naquela consolidação de topo, né? E aí a grande pergunta é, isso daí é só uma acumulação para rompimento ou está cansado e vai corrigir? Nós vamos olhar os gráficos e vamos ver o que eles nos dizem, mas em geral o que eu tenho para dizer é que as tendências estão todas preservadas, nenhum sinal ainda de reversão, tá bom? Então não vamos perder tempo, vamos para os gráficos. Começando aqui com o mapa de calor do mundo, você vê que está esverdeado, né? Obviamente isso daí representa só o movimento de ontem, né? Mas em geral nós continuamos na mesma. E o SP500 também teve um dia esverdeado ontem, né? Principalmente aqui as magníficas andando um pouquinho, mas tentando se recuperar, né? Porque elas corrigiram bastante na semana passada. E aí agora olhando os gráficos aqui, começando pelo VIX, né? O que está preocupante aqui é esse VIX nesse canal de alta. Tá difícil aqui meu ponto fixo hoje. O VIX aqui nesse canal de alta, né? Então veja que ele chegou aqui nessa região de 23, aí veio para baixo, hoje já está querendo reagir novamente. Então assim, se esse negócio der uma disparada, aí nós podemos ter uma correção. Por enquanto ainda está alta a volatilidade, mas nada assim absurdo. Os juros americanos, depois de toda essa queda, está fazendo um repique aqui, espero que seja só um repique até essa região para depois virar para baixo, né? E que ele não faça como ele fez aqui das outras vezes, né? E volte a testar topo. Por enquanto, ainda está indefinido. Já a Europa caiu mais consistentemente, né? Só hoje aqui está dando uma reagidinha, mas se ele vier fazer um pullback aqui não tem problema. Acho que os juros da Europa realmente está para baixo, né? Mesma coisa o Reino Unido, né? E o Japão, uma boa notícia aqui, que ele chegou nessa região e ao invés de ele reagir, ele está perdendo fundo, né? Então isso daqui é muito bom porque esses juros tão altos aqui no Japão preocupa. E agora o SP500, veja que estamos aqui numa consolidação desde dezembro do ano passado, né? Então já estamos no terceiro mês dessa consolidação e é um saco, né? A questão é, quanto mais tempo ele fica aqui, maior é a chance de ele ser uma acumulação para rompimento, tá? Mas tem que ter paciência e esperar o preço fazer o seu movimento, né? A Nasdaq, a mesma coisa, né? Continua aqui dentro dessa consolidação. Não sei porque esse retângulo tinha sido apagado, mas volta aqui, né? O Dow Jones. Dow Jones está mais com uma tendência mais consolidada, né? Mais firme, né? Nós temos aqui esse canal de alta, temos a média de 50 aqui, que está servindo como suporte do preço e parece que ele deve continuar indo para cima, né? O Russell 2000 também está consolidado, né? Que nem os outros. O Eurostoxx 50 está consolidado, mas está louco para romper aqui, né? Ontem fez um rompimento, hoje está pensando um pouquinho. A Alemanha, que estava aqui mais fraca, conseguiu se livrar dessa região aqui ontem, está fazendo um pullback hoje, mas o mais provável é continuar para cima. Reino Unido, maravilhoso para cima. A França está no topo histórico, Espanha e Itália também ali no topo histórico, né? A China está com um feriado aí, então não está tendo movimentação, continua aqui na consolidação, e o Japão continua aqui no topo histórico, só indo para cima, né? Mercados emergentes, tudo bem para cima, EWZ consolidado aqui, mas isso aqui deve romper para cima, o México também consolidado aqui no topo, a Argentina ainda enroscada aqui, né? O petróleo está estressado, né? Então, olha, lembra que ele tinha dado uma acalmada, eu estava preocupado quando ele veio aqui, né? Aí ele tinha dado uma acalmada, ok, mas agora, olha, está querendo romper de novo esse topo aqui no 72, né? E se romper isso daqui, realmente nós vamos ter um estresse aqui desse petróleo, tá bom? Então, estamos até colocando aí a PRIO na carteira VIP, porque PRIO, a PetroRec, tão bons, tá? Além da Petrobras, né? Para ficar de olho aí. O minério de ferro perdeu esse fundo, está fraco, então a Vale também corrigiu ontem, né?
O cobre ainda está consolidado aqui, o ouro continua consolidado, a prata também continua enroscado aqui, a platina enroscado, paládio enroscado, todo mundo mais ou menos na mesma, né? E o urânio também precisa se livrar aqui dos 55 para voltar a andar. O DXY, depois de ele ter feito esse movimento de baixa aqui, ele deixou um fundo mais alto e está reagindo aqui. Então, se ele fizer esse pivô de alta aqui, ele pode voltar para cima, né? Isso significa estresse, porque o dólar, quando está tudo bem, o dólar nesse momento ele está indo para baixo, né? Quando ele reage assim, é porque tem algum estresse. O Bitcoin continua aqui nesse enrosco, né? Não decidiu ainda se vai corrigir mais ou se vai para cima. Ethereum, a mesma coisa. As magníficas passando rapidinho aqui. Apple, nenhuma novidade. A Microsoft continua no fundo. A Amazon, olha, lembra que eu tinha falado desse trade aqui, né? Que é esse gap, né? Ele chegou a falhar aqui, agora ele deixou esse fundo mais baixo. Vamos até ver como é que está aqui. Não tem divergência, né? Mas aqui você tem duas opções, né? O mais agressivo é comprar esse 1, 2, 3 aqui, com alvo aqui para fechamento de gap, ou esperar ele romper isso daqui, é o mais conservador, tá? O Google ainda não, assim, deu uma segurada aqui nesse fundo, mas ainda não entrou força compradora. A Meta também está bem enroscada. Netflix ainda está com cara de que pode cair mais. A Tesla continua na consolidação e a Nvidia continua na consolidação. Então vocês viram que não tem nenhuma novidade aqui no mercado internacional, né? Indo para o Brasil, então vamos ver o que aconteceu ontem. Os juros continuam para baixo, abriu com um gapzinho de baixa aqui, ficou na mesma. O índice continua consolidado aqui, então vou colocar nos 60 minutos, mas é para ver que ele está enroscado. O que a gente está fazendo aqui é, toda vez que ele marca um fundo, tem uma oportunidade de compra, né? Então, isso daqui ainda, querendo ou não, ainda está com uma inclinação pequena, mas ainda está para cima. Então, isso não muda, né? E o dólar, ele continua para baixo, né? Agora está bem enroscado aqui, então a gente tem que procurar oportunidade de vendas, mas no momento não tem muita coisa para a gente fazer no dólar enquanto ele estiver aqui nesse enrosco, tá? As small caps é para cima, mas está consolidado. O Itaú é para cima, mas está enroscado. Bradesco consolidado. A Banco do Brasil também consolidado aqui, teve bastante volatilidade, né? A Sambi também enroscada. A Vale pode dar oportunidade de day trade aqui agora para correção, tá? Mas não venderia swing trade Vale de jeito nenhum. A Petro continua consolidada, né? A B3 está consolidada aqui, mas tem uma compra aqui nesse rompimento, tá? Então, tanto para day trade quanto para swing trade. E a BPAC tentando reagir aqui, eu compraria no rompimento do topo. A VEG continua para cima aqui, está no topo histórico já, né? Ontem fez uma correção, mas é para cima, né? Essa VEG. Então, turma, para finalizar, a Magalu, que ainda não conseguiu se livrar dessa região, tá bom? Então, turma, eu queria pedir para vocês para deixar o seu like se você curtiu o vídeo. Se você ainda não é inscrito nos canais, se inscreva aí no YouTube /Fernando Moder, no Instagram @mfmoder e no meu X @mderoberto, tá bom? E se quiser operar com a gente no método X, tem link na descrição do YouTube ou manda DM aí nas outras redes. Valeu, um abraço.